Fala pessoal, como eu sempre falo, vamos deixar a bola rolar para ver no que vai dar. E deu golaço do Cruzeiro. Foi um golaço muito bonito que o Cruzeiro fez em cima do Internacional. Jogou em casa, mas venceu, mas não foi aquela vitória tão bonita, né? Também deveria ter jogado melhor, mas valeu a vitória de qualquer maneira. Então, pessoal, deixe bastante like aí, se inscreve também, compartilha e comenta. Faça o que você achar melhor. Compartilhar, curtir, comentar, se inscrever. O que você achar melhor vai ajudar o canal e muito. Então, vamos seguir o vídeo e bora lá. Fala aí. Foi isso que aconteceu. O Cruzeiro no início da partida fez o que se espera de um mandante. Foi para cima do Inter e se impôs dentro de casa. Criou jogadas até que no minuto 18 do primeiro tempo o Wanderson passa para o Matheus Pereira e o Matheus Pereira faz o que se espera dele, já que ele é o jogador diferenciado do Cruzeiro, né? Achou um belíssimo gol de fora da área e cobertura. Mas o Cruzeiro, apesar de ter esse bom início, chutando, criando jogadas, depois do gol, depois dos 20 primeiros minutos, se perdeu na partida. E isso vem acontecendo com certa frequência no Cruzeiro e não pode estar se repetindo tão frequentemente assim. E foi nesses instantes que o Cruzeiro se perdeu na partida, nesses minutos, que o Inter conseguiu se desafogar lá de trás e criar uma outra jogada. E foi em uma dessas jogadas que o Bernabé achou o Tabata, que achou um belíssimo chute, né, no canto do Cássio, que para mim o Cássio deveria ter defendido esse chute do Tabata, que na minha opinião não é o melhor jogador do Inter, né? Não vem atuando bem há várias partidas, mas nesse chute ele fez o que não fez há vários jogos. Fez um gol, chutou e participou da parte ofensiva do Inter, que vem muito inoperante nessas partidas que o Inter jogou recentemente. O Cruzeiro, né, após ter tomado esse gol, se perdeu ainda mais, não conseguiu mais criar bem no ataque, boas jogadas, né? Foi para o intervalo com esse empate, que na minha opinião foi até injusto, porque o Cruzeiro poderia ter feito mais, mas como o time se desligou após os 20 minutos, foi até justo pelos vacilos do Cruzeiro. Mas pelo que o Cruzeiro jogou nos primeiros 20 minutos, o Cruzeiro poderia ter muito bem ter saído com um placar positivo na primeira etapa. Mas beleza, né? O time voltou, não teve alteração nem do Inter nem do Cruzeiro para o segundo tempo. O Cruzeiro voltou, né? Tentou pressionar o Inter, mas sem sucesso. O time não se encontrou mais no ataque como havia se encontrado nos primeiros 20 minutos da primeira etapa. Mas o Inter, como não vem jogando bem, para a sorte do Cruzeiro, vacilou logo no início do segundo tempo. O vacilo foi do Bernabé, né, que perdeu a bola, e o Kaique achou o Caio Jorge, que fez esse gol, né, de contra-ataque, um belíssimo gol. Graças à falha do Bernabé, o Cruzeiro rouba a bola e com o passe do William, o Caio Jorge consegue passar à frente novamente do placar.
e deixar o Inter numa posição em que tinha que ser tudo ou nada. E foi isso que o Roger, né, mais uma vez atrás do placar, tentou fazer, ir pro tudo ou nada. Colocou Carboneiro, Borré, mas o time não conseguiu corresponder ao que o Roger pretendia, né? Não conseguiu ser efetivo o Inter, mesmo com mais posse de bola do que o Cruzeiro. O Inter foi inoperante, mais uma vez. E para mim, o Roger já está fazendo hora extra no comando do Inter. Mas como a direção do Inter algumas vezes demora muito a tomar decisões, provavelmente talvez ele ainda fique mais uma partida. E sinceramente, pro restante da temporada, se o Inter continuar com o Roger, corre sérios riscos de rebaixamento, porque o time não se encontra com ele mais. Acabou, não tem mais o que fazer. Já o Cruzeiro, né, precisa se preparar para enfrentar o Atlético Mineiro no grande clássico de Minas Gerais. E para mim, o Cruzeiro, com esses desligamentos que acontecem, com essas panes que acontecem na partida, precisa ficar ligado, porque o Atlético Mineiro também não está numa boa fase, né? O Cruzeiro está em melhor fase do que o Atlético Mineiro, na minha opinião. Mas esses momentos em que o Cruzeiro se perde na partida podem ser aproveitados pelo Atlético Mineiro. Então, é isso. O Cruzeiro virou vice-líder novamente, o que é bom, né? E o Inter tá na pior fase do time nessa temporada. E para mim, medidas drásticas no Beira-Rio precisam ser tomadas. E é isso. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, sobre o Cruzeiro e o Internacional. Se gostou, já vai deixando like aí. Compartilha, comenta, se inscreve. Faça o que você achar melhor. Então, é isso, pessoal. E valeu!